vamos dar prosseguimento aqui, então. O que nós vamos ver agora? Plano inclinado com atrito. Muito bem. Então, vamos ver aí o que temos do plano inclinado com atrito. Vamos aí calcular tudo que interessa. Vamos calcular a força que está fazendo o F de x aqui, esta força que tende a deslocar o corpo nesse sentido, no sentido deslizamento para baixo da rampa. Vamos verificar a força de atrito. O que tem a força de atrito nesse caso? A força de atrito é contrária ao movimento. Então, se eu tenho um plano inclinado, naturalmente, se não tiver aplicação de outras forças, a força de atrito vai estar dessa maneira aqui. Ou seja, a força de atrito é contrária ao movimento. Neste caso, que só temos o corpo, vamos rever novamente inicialmente o que temos. Vamos fazer assim. Voltando aqui. Esta é a situação inicial. Eu tenho um corpo de 20 kg, está sobre um plano inclinado e tem um coeficiente de atrito. Então, existe atrito. Muito bem. Aqui tem os dados, seno, cosseno e o peso, que todo mundo já sabe fazer o peso tranquilamente. Muito bem. O que nós vamos ter neste caso? Neste caso, nós vamos ter uma força nesse sentido, que é o F de x, que nós já vimos como cálculo. O que é o F de x? A força que tende a fazer com que o corpo deslize para baixo da rampa. Muito bem. Que outra força nós vamos ter atuando aí relativa ao movimento do corpo? Então, relativa ao movimento do corpo, eu tenho a força de atrito. Muito bem. FAT. Sim, e daí? Então, a força de atrito é sempre contrária à tendência do movimento. O movimento tende a ser para baixo, porque eu não tenho outras forças atuando. Tem sempre que analisar todo o sistema de forças. Então, não tendo outras forças, o corpo tenderia a fazer esse movimento, e se existe atrito, o atrito estaria contrário ao movimento do corpo. Então, vamos verificar se vai existir um movimento. Como? Comparando o F de x com a força de atrito. Muito bem. O F de x já fizemos aí algumas vezes. Vai ser o peso do corpo vezes o seno da inclinação. Muito bem. Se o corpo tem 200 kg, já vamos colocar aqui. Peso vai ser... Desculpe, eu falei já o peso, né? Se o corpo tem 20 kg, o seu peso, já falei peso, né? Será 200 newtons. Assumindo que a aceleração da gravidade é 10. Só lembrando que a aceleração da gravidade não é exatamente 10, muito próximo de 10, 9,8, alguma coisinha, mas para efeito de cálculo aqui para nós, vamos usar o 10. Muito bem, então já temos o peso ali. Vamos precisar do peso para mais coisas. Por quê? Tanto a força de atrito como a força Fx são decorrência do peso. Então, essa força Fx é um produto do peso pelo seno. Então, vamos fazer aqui. Muito bem. Esta força, então, é a força que tende a fazer com que o corpo movimente no sentido abaixo, para baixo do plano inclinado. Agora vamos calcular a força de atrito. Vamos lembrar a força de atrito. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes normal. Mi vezes normal. Isso. Muito bem. Quem é o coeficiente de atrito? Está aqui, 0,5. 0,5 vezes quem é normal? Lembrando que normal é aquele f de y que nós calculávamos. Então, normal, que é igual ao f de y,
é igual também decorrência do peso. Ó. Peso vezes cosseno da inclinação B. Por isso, a força de atrito está relacionada com o peso. Se o corpo for mais pesado, vai ter mais aderência nas duas superfícies. Se o corpo for mais leve, a aderência é menor, o atrito é menor. Então, nós vamos ter que a nossa força normal é igual a 200, que é o peso, vezes 0,8, e isso dá 160. Muito bem, esta é a normal. Esta normal nós calculamos com esta força normal, nós vamos calcular a força de atrito. 160. Então, vou fazer 0,5 vezes 160 e nós vamos ter aqui que a normal, ou a força de atrito, é 80. Como 80? Meio vezes 160, então o FAT é igual a 80 newton. Muito bem. Agora vamos calcular a aceleração. Então podemos ver todos esses fatores, calcule a aceleração, calcule a força normal, calcule a força de atrito, verifique se o corpo entra em movimento. Então vamos ver se ele entra em movimento. Como que eu tenho? Eu tenho assim as forças. Ó. Nesse sentido, eu tenho 120 newtons, que é a força que tende a arrastar o corpo. De uma força ativa, uma força motriz desse corpo, não é bem motriz, mas a força ativa, que tende a arrastar o corpo para baixo. Contrária ao corpo, essa força não tende a arrastar para cima, tende a ser contrária ao movimento. A força de atrito não é uma força ativa, ela é uma força reativa. Então, se não tiver força puxando para baixo, deixa de existir o atrito, ela é reativa. E ela é 80. Conclui-se que a resultante do sistema, bem óbvio, né? Se eu tenho 120 para baixo, 80 para cima, o corpo vai se mover. Então, existe um movimento, e esse movimento será relacionado com uma força resultante de 40 newton. 120 menos 80. Então, a resultante, forças de sentido contrário, menos. Logo, nós vamos ter que a aceleração é a força resultante sobre a massa. Muito bem, e quem é a massa? Não é para amassar nada. A massa é o primeiro e o dado mais significativo, que dá origem a todos os cálculos 20. Então, nós vamos ter sobre 20 aí está, então, a aceleração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar todo o sistema de forças, tenho que considerar todas as forças que estejam envolvidas. Aqui nós tínhamos o peso somente do corpo. Este peso dá origem à força, vamos dizer assim, ativa, aqui que tende a arrastar o corpo para baixo, dá origem à força reativa, que tende a prender o corpo, dificultar o movimento, que é a força de atrito, e como a resultante das duas forças é maior que zero, aí, então nós vamos ter um movimento. Se tem movimento, tem aceleração. É isso aí. Vamos ver esse caso. Então, vamos analisar primeiro o que temos aqui. Que situação temos agora? Um corpo de 10 kg. E ele está sofrendo uma força para cima, aqui no plano inclinado, paralelo ao plano inclinado, que tende a arrastá-lo para cima com 20 newtons de força. Então, tem mais um elemento. Nós vamos calcular tudo e colocar todas as forças envolvidas neste corpo e calcular sua resultante. Então, a primeira coisa, nós temos que descobrir todas as forças envolvidas. Eu vou ter aquela força F de x,
que tende a que o corpo deslize. E vou ter mais uma força que nós vamos ver que sentido ela vai estar. Como assim que sentido ela vai estar? Ela vai estar contrária ao movimento. Por exemplo, se f de x for maior que 20, o corpo tende a descer. Então, a força de atrito estará para cima. Se f de x for menor que 20, o corpo tende a ser arrastado para cima. Aí a força de atrito está para baixo. A força de atrito é sempre contrário à tendência do movimento. Muito bem. Então, vamos fazer o f de x rapidamente, já sabemos fazer aí. Vai ser o peso, olha o peso aqui. 10 vezes 10, 100, que multiplica 0,7. Então, o f de x vai ser 70 newton. Primeira consideração, considerando 70 e 20, a tendência desse corpo é que venha para baixo, porque o f de x é maior que o 20. Então, a tendência do movimento é nesse sentido. Se a tendência do movimento é nesse sentido, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que vamos ter uma força de atrito no sentido contrário aqui. Então, aqui estará a força de atrito. Como é a força de atrito? Força de atrito não muda. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Então, normal é o peso, que é o FY, 100 vezes o cosseno, 0,5. Então, nós vamos ter que a normal é 50 newtons. Agora, como está este valor da força normal, nós vamos calcular a força de atrito. Então, vamos calcular o nosso FAT, força de atrito. Mi vezes normal. Quem é Mi vezes normal? 0,4, que multiplica normal 50. Então, nós vamos ter que a força de atrito, coincidentemente, também deu 20 newtons. Então, eu tenho mais 20 newtons aqui. Agora, nós vamos calcular a força resultante do sistema. Posso fazer direto? Lógico que pode. Pode ser simplesmente resultante ou força resultante. Indiferente. O que nós temos? Só vamos fazer o nosso sistema. Temos 70 newtons F de x para baixo. Para cima nós temos 20 newtons de força efetiva. E temos mais 20 newtons de força reativa, força de atrito. Então é como se eu tivesse 40 para e 70 para baixo. 40, 70. Então eu vou ter uma força resultante de quanto? 70 menos 40. Sentidos contrários. As que estão no mesmo sentido somam. 40. Então tem uma força resultante de 30 newtons, que vai gerar uma aceleração do sistema. Gera uma aceleração de quanto? 30 sobre 10. Então, e nós vamos ter 3 metros por segundo quadrado. Isso aí.